Sim, a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 4, versículos 7 até o 10. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, nos versículos anteriores que nós lemos no sermão passado, nós falamos sobre os conflitos que nós passamos. Todos nós passamos por conflitos. E nós vimos no sermão passado que esses conflitos não são produzidos pelas circunstâncias. As circunstâncias tão somente externam esses conflitos. Eles já existem dentro de nós. E a proposta das Escrituras é mostrar quem somos e como nós somos dependentes do Senhor, mesmo depois de regenerado. Porque vocês se lembram, Tiago diz que o Senhor já implantou a palavra da verdade dentro do nosso coração. E mesmo assim nós temos conflitos, temos dificuldades. O corpo humano, irmão, tem capacidade de se proteger contra vários tipos de doenças. E é interessante que quando nós vamos para outro estado, inclusive da nossa federação, nós que estamos acostumados aqui em Minas Gerais, às vezes vamos para outro estado da federação e às vezes adoecemos, porque o nosso corpo está acostumado com um tipo de clima aqui, com situações aqui, e nosso corpo adoece. Mas se permanecermos nesse estado, o nosso corpo vai criar defesas e vai combater este mal, vai combater esta infecção. E é sabido por uma pesquisa científica que muitos americanos que vão fazer safari lá na África, quando eles voltam para os Estados Unidos, eles voltam muito doentes. Porque o mesmo vírus que tem na África, tem também lá nos Estados Unidos, mas acontece que o corpo não estava acostumado com aquele tipo de situação. Mas com o passar do tempo, o seu corpo também combate aquele mal e acaba ele também recuperando a sua saúde. Oh, queridos irmãos, quem dera se fosse assim na vida espiritual. Se o nosso corpo por si mesmo reagisse a esses conflitos, a esses problemas que nos avassalam. Quem dera se fosse assim, não é? Precisamos de Deus, precisamos da palavra de Deus, precisamos estar juntos, orando junto, precisamos estar, irmãos, imbuídos neste lema de exaltar a Deus, de adorar a Deus, de ter o nosso devocional com Deus, porque só assim, esse homem interior que Deus criou dentro de nós vai se fortificando e vai combatendo todo o mal. E agora, irmãos, nos versículos 7 a 10, o apóstolo Tiago vai nos mostrar a solução para resolver esses conflitos. Nos versículos de 1 a 6, ele diz que temos conflitos, temos dificuldades de relacionamento, mas agora ele vai dar a solução. As Escrituras sempre trabalham assim, trabalham no indicativo e depois no imperativo. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, ele mostra o indicativo. E depois ele diz: agora rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então agora é a hora de colocar em prática isso. E a partir do capítulo 4, Tiago vai nos mostrar agora como nós devemos resolver essas questões que tanto nos incomodam, meus amados irmãos. E portanto a nossa ideia hoje teológica é a obediência ao Evangelho, é a solução para vencer os conflitos. A obediência ao Evangelho é a solução para vencer os conflitos. E como fazemos, irmão? Como obedecemos ao Evangelho de Cristo? De que maneira Tiago nos dá aqui para nos obedecer ao Evangelho e também nos submeter a este santo Evangelho do Senhor e vencer os nossos conflitos? Primeiro, submeta-se, Tiago diz, submeta-se à autoridade de Deus. Versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amados, como nós vimos, os conflitos não nascem no ar. Eles não nascem no ar, eles não vêm do nada, eles existem dentro de nós. Os conflitos nascem quando nós
nos colocamos em oposição ao imperativo do Evangelho. Quando nós fazemos isso, os conflitos nascem, aliás, eles aparecem dentro de nós. Sabe para quê, irmãos? Para mostrar-nos os efeitos da queda. Somos pessoas, sim, salvas, somos pessoas regeneradas, mas ainda os efeitos da queda respingam em nós. E às vezes isso é cruel para a nossa vida, e às vezes nos afastamos de Deus, como nós vimos no sermão passado. Às vezes até mesmo o casamento acabam por causa disso, dos efeitos da queda. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitar, queridos irmãos, é obedecer, é estar debaixo de uma autoridade. O Evangelho diz que Deus exerce poder e domínio sobre nós. É o Evangelho. Nós não mandamos em Deus, nós não determinamos nada para Deus, nós ficamos debaixo do santo Evangelho do Senhor. Jesus disse que aquele que recebeu toda a autoridade no céu e na terra, ele pode nos ajudar a vencer. Ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele recebeu essa autoridade. E isso, irmãos, inclui também os conflitos que guerreiam dentro de nós. Quando nós nos colocamos debaixo dos imperativos do Evangelho, nos sujeitando a Deus, saber que existe um Deus lá em cima, que existe um Deus que vela por nós, que nos ama, que Ele tem todo o poder. Assim, meus irmãos, nós vamos vencendo o nosso conflito. Engraçado que Tiago coloca aqui o sujeitar na voz passiva. Isso quer dizer que esse poder nós não temos. Nós não temos esse poder de vencer. Se nós não nos colocarmos debaixo da poderosa mão de Deus, nós não vamos vencer. Nós não vencemos os conflitos que estão dentro de nós, e também nós não vencemos o mal que tão de perto nos assedia. Amados irmãos, Lutero disse acertadamente que quando cantamos hinos e salmos, quando lemos a palavra de Deus, Satanás sai de perto, ele foge. Isto é uma maneira de nos colocarmos debaixo dos imperativos do Evangelho. Quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós meditamos na palavra do Senhor, quando nós oramos: ó Deus, eu necessito do Senhor, ó Deus, eu preciso do Senhor, ó Deus, eu preciso que o Senhor me ajude a resolver esse conflito dentro de mim, no meu casamento, esse conflito com a minha fé. Ó Deus, me ajude. E o Senhor com certeza virá ao seu auxílio. Escute isso, irmão. Todo ser humano, toda potestade do ar e toda criatura estão sujeitos a Cristo. Isto quer dizer que eu não sou livre para fazer o que eu quero, porque Deus tem um plano para mim. E este plano é nós agradarmos a Ele. Queridos irmãos, quer você aceite ou não, Ele tem um plano determinado, e Ele não vai mudar este plano. E o plano dele é: se sujeite à minha autoridade, sujeitai-vos a Deus. Quanta arrogância, quantos problemas, quantas dificuldades as pessoas têm passado, porque, irmãos, estão saindo debaixo da poderosa mão de Deus. Mas Tiago diz: não é somente sujeitar a Deus. Quando você se sujeita a Deus, há uma consequência disso: resistir ao diabo. Aí você pergunta: como posso resistir ao diabo? Bem, a resposta para essa pergunta está no próprio texto. Você só pode resistir ao diabo se submetendo a Deus. Só. Se você se submete a Deus, à autoridade de Deus, aos imperativos do Evangelho, então o diabo fugirá de você. Satanás está por trás, irmão, de toda soberba, porque ele é o pai de toda altivez, ele é o pai da arrogância. Por isso temos imperativos: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você já assistiu aquele episódio que passa no Discovery Channel ou algum canal fechado da TV sobre a África? Eu vi um dia as hienas encurralaram um filhote de leão. Ele saiu de perto da mãe e foi saindo, e as hienas o encurralaram. E ele inocentemente foi de encontro às hienas.
Ele é um filhotinho, mas a leoa viu. A leoa e o leão viram e foram atrás do seu filhote. E quando as hienas viram, elas fugiram, porque elas viram o leão. Irmãos, quando nós submetemos debaixo do poder de Deus, da autoridade de Deus, o diabo foge. Ele não fica perto de nós. Ele foge. Mas ele foge, irmãos. Mas ele está de olho em você. Ele não foge olhando só para lá, ele foge olhando para trás, de olho em você, no que você gosta, naquilo que mais te atrai. Ele está de olho em você. Ele está de olho também no pastor. Ele está de olho. Mas quando nós nos submetemos, irmãos, ao Evangelho de Cristo Jesus, ele sempre vai fugir de nós. Você lembra que Jesus disse em Mateus? Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, meu querido irmão, não é a igreja que foge, é o diabo que foge, é o inferno que foge. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, como eu faço para vencer os conflitos dentro de mim? Tiago diz: sujeita-se à autoridade de Deus. Reconheça que você precisa dele. E como eu reconheço que preciso dele? Lendo a sua palavra todo dia, meditando na sua palavra todo dia, orando, pedindo a Deus: ó Deus, me ajude. Eu tenho um conflito dentro de mim, ó Senhor, me ajude. Assim, irmãos, até mesmo o diabo vai fugir de você. Segundo, qual é a solução para eu vencer os conflitos? Primeiro, você viu, submeta à mão de Deus. Segundo, mova-se em direção a Deus. Versículo 8: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Quero chamar a sua atenção aqui para o verbo chegai-vos. Preste atenção, irmão. Aqui Tiago usa também outra técnica no grego, aoristo imperativo, ativo. Agora não é passivo, agora é ativo. No sujeitar a Deus, você não tem poder de resistir o diabo. Você não tem esse poder. Você só tem esse poder debaixo da poderosa mão de Deus. Então é passivo, mas aqui é a voz ativa. Porque retrata, irmãos, uma ação completa e definitiva do sujeito. Por que há essa exigência aqui, irmãos? Chegar-vos a Deus. Deus já veio. Deus já veio em Cristo Jesus em nossa direção. Ele te gerou pela palavra da verdade. Mas ainda temos muitos problemas, escute isso, nós ainda temos muitos problemas em nossa vida a serem corrigidos. E isso exige uma tomada de decisão daquele que já é nova criatura em Cristo. Por isso a voz aqui está na ativa: sujeita-se, chega-vos a Deus, chega perto de Deus, não fica longe de Deus não. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Pode ser compreendido como: saia do seu comodismo, porque a vida cristã não é estática, é de movimento. Chega a Deus, não fique parado. A vida cristã, meus irmãos, não é estática. A vida cristã é de movimento. Eu venho para a igreja, eu peço oração, eu compartilho os meus problemas com a igreja ora, e aí é a maneira, meus irmãos, de nós não chegarmos a Deus. Se ficarmos reclusos dentro do nosso lar, se ficarmos reclusos dentro de nós mesmos, os conflitos vão nos vencer. Mova-se em direção a Deus. Saia dessa redoma do medo. Saia dessa letargia espiritual e abandone a amizade do mundo. Você lembra? Aquele que constitui-se amigo do mundo, automaticamente se constitui inimigo de Deus. Irmãos, não tem jeito. Ou nós estamos do lado de Jesus ou do lado do mundo. Ou nós servimos a Deus com nossa mente, com o nosso corpo, com a nossa alma, com toda a nossa força. Ou nós fazemos isso ou estamos do outro lado. Tiago nos mostrou no verso 4, a amizade com o mundo. Haviam crentes que não estavam vivendo seriamente a santidade da vida cristã. Afastaram-se de Deus, mantendo certa amizade com o mundo. E por isso havia uma guerra, um conflito que estava deixando esses crentes nocauteados. Eles necessitavam agir de forma externa também, interna. Mova-se em direção a Deus. Purificai as mãos, pecadores.
Eu quero chamar a sua atenção para Êxodo capítulo 30, versículo 20 e 21. Deus ordenou que os sacerdotes deveriam, antes de entrar no santuário, lavar as mãos e pés para não morrer diante do altar do Senhor. Essa era uma pureza cerimonial. E o Salmo 24, versículo 3 e 4, diz que uma pessoa só pode entrar no santuário do Senhor se ela tiver com as mãos limpas e coração puro. Aqui em Tiago temos uma pureza espiritual. Mas o que é purificar as mãos? Que Tiago está falando? Nós precisamos do contexto de todas as escrituras. As mãos, queridos irmãos, preste bem atenção nisso. As mãos estão sempre ligadas ao trabalho. Sempre estão ligadas ao trabalho. Ou aquilo que se faz com elas. Se são obras justas, as mãos estão limpas. Mãos limpas transmitem a ideia de justos em suas ações. São aqueles que não defendem nem trabalham para a injustiça. São aqueles que não concordam com o mundo. São aqueles que buscam a Deus. São aqueles que não apoiam o que está errado, o que é injusto. Isso é mão limpa. Purificai as mãos, pecadores. Para os judeus, pecadores eram aqueles que não obedeciam à lei de Deus, que ignoravam o decoro e a moralidade, que em última análise eram obras para eles injustas. Mas aqui Tiago vai mais longe, não é uma pureza cerimonial, é uma pureza espiritual. Não concorde com este mundo, não dê as mãos ao mundo, transforma a mente de vocês, tenha novo procedimento, submeta ao Evangelho, mova-se em direção a Deus. Ânimo dobre. Tiago de novo usa essa expressão aqui, duas almas, que no grego é psique, duas almas. Você tem uma alma para o mundo e outra alma para Deus. Deus não aceita isso. E você de ânimo dobre, purifica as suas mãos, purifica, limpai o coração, muda de atitude. Irmãos, a palavra de Deus é fogo para limpar. Queridos irmãos, se você se afastar das Escrituras, com certeza o seu coração vai encher de outras coisas. E o que o salmista diz no Salmo 119? De que maneira poderá o jovem, qualquer um de nós, de que maneira poderá o jovem manter o seu coração puro? Observando-o conforme a sua palavra. De todo o coração te busquei. Limpa-me, Senhor, diz o salmista. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amados, esse mundo frenético é um frenesi, é uma busca desenfreada. E às vezes esquecemos de meditar pela manhã na palavra de Deus. Tirar momentos ali para orar, para falar com Deus, meditar na palavra de Deus. E quando nós, irmãos, não meditamos na palavra de Deus, Tiago diz que nós oramos errado. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes os vossos deleites. Mas quando nós pedimos direção a Deus, irmão, na palavra dEle, quando nós buscamos a Deus, irmão, nós fazemos aquilo que é certo, e nós estamos debaixo da autoridade de Deus, nós estamos nos movendo em direção a Deus. E terceiro, irmãos, como eu posso vencer esse conflito dentro de mim? Primeiro, você lembra? Submeta-se aos imperativos do Evangelho. Segundo, mova-se em direção a Deus. E terceiro, arrependa-se dos seus pecados. Afligi-vos, lamentai e chorai. Essa é uma expressão, amados irmãos, que manifesta mais fortemente o arrependimento pelo pecado. Eu preciso dizer que há um arrependimento soteriológico, é uma vez que ele acontece. Esse arrependimento na Bíblia, nas Escrituras, chama-se de arrependimento para a vida. E é só Deus que pode dar. Ninguém arrepende por si mesmo. Atos capítulo 11, versículo 18, diz que Deus deu arrependimento para a vida. Se Deus não der, ninguém tem. Ninguém tem isso na conta bancária, ninguém tem isso no bolso. Arrependimento para a vida é somente Deus que dá. Mas mesmo nesse arrependimento soteriológico que acontece uma vez na nossa vida, ainda continuamos a pecar. Continuamos afastados da igreja, continuamos a envolver com o mundo, continuamos com coisas que vêm conflitarem com o santo evangelho de Cristo, e isso nós precisamos nos arrepender. Afligi-vos, lamentai e chorai. Chore,
agora não é hora de você sorrir. Há uma tristeza, irmão, segundo Deus. A tristeza do mundo não produz esse afligir dentro do nosso coração. Às vezes a alegria do mundo traz um sentimento gostoso, mas passageiro. Mas, irmãos, quando nós nos arrependemos diante de Deus, e só podem arrepender sinceramente aqueles que tiveram o arrependimento soteriológico, aqueles que o Espírito Santo implantou dentro dele. Isso, caso contrário, ele sempre será como Esaú. Vai chorar, vai lamentar, mas vai ficar na mesma, não vai progredir na sua vida cristã. Meus queridos irmãos, em nossa vida diária, vez por outra, pecamos contra Deus. E por isso precisamos sempre que pecarmos reconhecer nossa miséria dentro de nós. Lamente, chore. É como se Tiago dissesse: percebam a sua própria miséria diante de Deus com lamento e choro. Meus irmãos, não há arrependimento verdadeiro se ele não vier acompanhado com profunda tristeza. O arrependimento é tão necessário que nossos olhos precisam, se possível, estar banhados de lágrimas. Eu quero te dar um exemplo aqui no Antigo Testamento. Você se lembra da posição espiritual de Davi, quando recorreu à misericórdia de Deus no Salmo 6, versículo 6? Salmo 6, versículo 6. Lá ele diz que seu leito estava banhado de lágrimas, de tanta tristeza. A tristeza pelo pecado, irmãos, deve ser tão grande em nós, que como se estivesse carregando um peso muito grande em nossas costas. Esse é o sentimento de afligir que Tiago usa aqui no texto. Mas quero te dar outro exemplo sobre o que é arrependimento com tristeza e lamento. Certa vez conversei com uma mãe que tinha perdido seu filho ainda muito jovem. Ela me disse que ver um filho numa urna fúnebre é uma dor quase insuportável. Ela diz: é como se minhas entranhas estivessem sendo cortadas por uma lâmina afiada. Ela disse isso para mim. Da mesma forma, meus irmãos, nosso coração deve se contorcer de dor, como se estivéssemos no funeral de um filho, quando pecarmos contra Deus. E é aqui que Tiago está o ponto que ele nos mostra: converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. É comum, irmãos, ouvirmos depoimento de algum artista famoso indo contra o arrependimento. Um repórter perguntou a uma atriz famosa aí no Brasil se ela estava arrependida de certas decisões que ela tinha tomado na vida. Sua resposta foi: não me arrependo de nada. Queridos irmãos, para muitos intelectuais o arrependimento não é uma virtude, mas demonstração de fraqueza, diz alguns intelectuais. Quão infeliz é uma pessoa que não se arrepende dos seus erros. Quão infeliz é essa pessoa. E a nossa sociedade não é diferente daqueles dias de Jesus. Você lembra em Lucas capítulo 6, versículo 24 a 26? Ai de vós os ricos, disse Jesus, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis agora fartos, porque vereis a ter fome. Ai de vós os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós quando vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Ai de vocês. Irmão, arrependimento é uma coisa gostosa na nossa vida. Por isso que Tiago aqui diz: arrepende, aflija-se, chore por a sua situação que não está legal diante de Deus. Ah, queridos irmãos, se a nossa sociedade ouvisse as santas palavras do Senhor Jesus Cristo, se os políticos corruptos do nosso Brasil ouvissem e se arrependessem, se os falsos profetas e os seus bajuladores também ouvissem e se arrependessem dos seus pecados. Aqui Tiago ecoa as mesmas palavras do nosso Senhor para a igreja: lamentem, chorem, convertam o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, porque chegará o tempo que isso não será possível mais. É hora, irmãos, de nós olharmos para nós mesmos e nos lamentar na nossa situação. Lamentem, chore agora, para não chorar depois. É o que Tiago nos diz aqui. Humilhai-vos, diz o versículo 10, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Nós lemos aqui na liturgia
Chegue perto de Deus, busca o Senhor enquanto se pode achar. Aproxime-se de Deus, também diz o profeta Zacarias. Os seus pais me buscaram, e o que eu fiz com eles, diz o profeta Zacarias, eu os perdoei, eu os aceitei. Meus amados irmãos, o que esse texto aqui nos informa, o que Deus exige de nós aqui nesta noite, que nós devemos submeter à autoridade de Deus, que nós devemos nos mover em direção a Deus. Como eu movo em direção a Deus, irmãos? Dependendo dEle, lendo a palavra dEle, estar junto com os irmãos na igreja, orando junto, condoendo com a dor do outro. Irmãos, isso é mover em direção a Deus. E também nos arrependendo dos nossos pecados. Quem não pecou hoje? Quem aqui que não pecou hoje? Então você tem que sair daqui nesta noite consciente do seu pecado e pedir perdão ao Senhor. E eu quero fazer aqui, irmãos, 2 aplicações apenas nesse texto. Como podemos resistir o diabo? Como podemos? Paulo diz em Efésios capítulo 6 que para vencer o diabo é necessário tomar toda a armadura de Deus. E essa armadura que fala o apóstolo é o próprio Cristo. Muitas pessoas ficam inventando o significado para aquelas armaduras. Mas se você ler todo o livro de Efésios, o apóstolo Paulo fala sobre Cristo. Quem está revestido de Cristo está com toda a armadura de Deus. Ninguém consegue, irmãos, aproximar-se de Cristo estando longe das Escrituras. Aproxime das Escrituras. Leia a Bíblia com sua família. Ore. Medite no texto que você leu. O próprio Cristo, irmão, venceu Satanás usando corretamente as Escrituras. Ele diz, está escrito, e o diabo o deixou. Jesus venceu Satanás através da palavra de Deus. E quem somos nós, irmãos, para vencer Satanás fora da palavra de Deus? Muito se fala sobre o empoderamento feminino, mas as mulheres que têm Cristo já estão empoderadas. Se elas têm Cristo, elas já estão empoderadas, por Cristo a revestiu com seu poder. Meus irmãos, a solução para os problemas das famílias, a solução para os problemas do país, do mundo e dos conflitos pessoais e dentro da igreja está no Evangelho da graça de Deus. Precisamos pregar o Evangelho da graça de Deus, porque diz Paulo, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quando voltamos, amados, para a palavra da verdade, então temos corações e ações purificados. É a palavra do Senhor que nos move em direção à vontade de Deus. É a palavra de Deus que nos constrange a obedecer ao Senhor. É a palavra do Senhor que abate nosso orgulho, que nos humilha. Que Deus abençoe você, meu amado. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu coração. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos falar com Deus.